A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo, sem graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre veres. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Já vá compartilhando, já vá metendo o dedo no like. É o grupo de apologética que você participa? Compartilhe para lá. É o grupo de patrística? Também. É de sua paróquia? Também. Compartilhe para lá. Não brinque, não. Você tem livre acesso para compartilhar para católicos. Se conhece um católico IBGE? Mande para esse vídeo para ele. Não só esse vídeo, mas todos os vídeos aqui dos nossos canais, que são verdadeiramente apologéticas, doutrinárias, teológicas, com embasamento bíblico. Esses dias vi um sujeito que se diz apologista postar assim, todas as doutrinas não estão na Bíblia. Claro, se for as doutrinas protestantes, porque as católicas, doutrinas da fé, doutrina para isso, para aquilo, eu mostro todas com a Bíblia. Eu acho que quando uma pessoa diz, isso é a opinião minha, ninguém é obrigado a concordar. Olha, a catolicidade, nem toda a catolicidade está na Sagrada Escritura. Eu acho que isso é uma falta de conhecimento bíblico tão grande. Se você vê o que o Padre Luiz Toro vem trazendo, o que o Padre Luiz Toro vem abordando com Bíblia Sagrada, isso é um pretexto para fugir das Escrituras, para não dar aval, para não ter conhecimento dessa coluna maravilhosa da Igreja. Valorizemos tudo, menos Sagrada Escritura. Aqui não, aqui, e as pessoas que são inscritas aqui, aprendem a valorizar e como verdadeiramente entender as Sagradas Escrituras. Essa é a missão desse apostolado. Nós temos trazido isso. E você que está aqui sabe disso, que é dessa maneira. Não é? Mostrando a fé católica pelas Sagradas Escrituras. Ah, o rosário não está na Bíblia, já mostrei. A Ave Maria não está na... já mostrei. Ah, o purgatório não está... já mostrei. Ah, os dogmas não estão na Bíblia, já mostrei. O que é que esse povo quer que a gente mostre mais? Não é? Então acho que isso é uma falta de interesse por parte dessas pessoas pelas Sagradas Escrituras. Menosprezam a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura torna o homem de Deus perfeito para as obras. É o que está escrito aqui. É o que São Paulo disse a Timóteo. Para as boas obras. Ela nos leva às boas obras. E as boas obras nos levam ao reino. Quer materiais, quer espirituais. Eu não sei o que é que esse povo tem contra a Sagrada Escritura. Só porque roubaram as seitas e usam a Bíblia, então vamos odiar a Bíblia. Não é? Esse tipo de gente não tem meu aval. Não tem meu aval. E é por isso que eu não dou entrevista e nem faço live com esse tipo de gente. Não é? No dia que eu encontrar um cabra como eu, como o Padre Luiz Toro, se assim, vamos fazer uma live, eu faço. Não pelo YouTube, porque a internet aqui não presta para fazer pelo YouTube. Mas a gente vai no Facebook. Não só tem o YouTube para fazer live. Né? De que encontrar uma pessoa que conheça, que no Brasil não tem nenhum. Tem uns aí engateando, mas vai chegar lá. Porque tem interesse pela Sagrada Escritura. Ah, irmão, por que os outros apologistas convidam o irmão para fazer live? Para falar de quê? Os outros apologistas me convidam para fazer lives de quê? Para falar sobre o quê? Sobre o conto de carochinha? Não. Agora, se for para falar de Bíblia, aí tá certo. Aí nós fala. Agora, não vem com conversa fiada pro meu lado, porque eu não faço live com ninguém. Vamos falar da fé católica pelas Escrituras, irmão Fábio? Vamos falar. Meus irmãos, aqui ao meu lado está o Pix, tabeira674@gmail.com. Se você pode nos ajudar, nos ajude nessa caminhada, porque não é fácil. Não é fácil. E trazendo os vídeos nessa nova tradução que chegou aqui em minhas mãos, né? Tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo, Sisto Clementina, do Concílio de Trento. Meus irmãos,
a gente vai trazer um versículo só. Vamos abordar, falar nesse vídeo apenas em um versículo, que está na primeira carta do primeiro Papa, capítulo 3, versículo 25. Eu trouxe um vídeo falando, e é claro que isso depende das traduções, falando que Jesus na Bíblia, ele é sumo sacerdote, ele é pastor, profeta e rei. Só que nessa tradução aqui diz que Jesus é uma quinta. Ele tem um quinto cargo. Mas é claro que está dentro do sacerdócio. Veja, o Santo Padre e o Papa. O Papa ele é um bispo. Mas ele é chamado também do Santo Padre. Ele também é um padre. Por ser sacerdote. Então Jesus, por ser sacerdote, ele é também o quê? Olha o que diz. Veja aí o que diz. Tradução Cis Clementina. Vamos lá. Porque vós eras como ovelhas desgarradas. Mas agora vos convertestes ao pastor. Quem é? Convertestes a quem? A Jesus. Ó. Ao pastor e bispo das vossas almas. Pacata. E agora, mais um quinto, né, que isso faz parte tudo do sacerdócio. Isso não está fora do sacerdócio. Está dentro do sacerdócio. Não está fora do sacerdócio. Os bolsos aqui do short tá aberto. Então isso está dentro do quê? Do sacerdócio. O bispo é o quê? Um sacerdote. O papa é o quê? Um sacerdote. Tudo são o quê? Funções sacerdotais. Como diz a Epístola aos Hebreus, se não for sacerdote, não tem o que oferecer. Se Jesus não fosse sacerdote, ele não poderia oferecer para nós sua carne e seu sangue. Porque segundo a Epístola aos Hebreus, só pode oferecer alguma coisa para o povo quem é sacerdote. Por isso ele nos oferece sua carne e seu sangue. E o pão que eu vou dar é a minha carne para a salvação do mundo. Capítulo 6 de João 51, parte B. Então Jesus nos dá sua carne e seu sangue para que sejamos salvos. João 6,44. Então, se ele não é sacerdote, como disse aquela pregadora da Sebes, que Jesus não era sacerdote, apenas um leigo, então Jesus foi em vão a morte na cruz do Calvário. Porque quando Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, entregue na cruz do Calvário, e vocês vão entregar o meu corpo, o meu sangue, porque é em persona Cristo, o sacerdócio, o sacramento da ordem, ele ordena a sua igreja para entregar. Então a sua igreja nos entrega carne e sangue, até que eu venha, 1 Coríntios 11, 26. Então a igreja faz 2000 anos que entrega carne e sangue de Cristo até a sua segunda volta. Quando ele voltar, teremos o Cristo definitivo. Não é? Como diz o capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. E eu vi no altar o Cordeiro, de pé, como que imolado. Veja o santo sacrifício da missa. Veja a essência do santo sacrifício. Então aqui a Bíblia está dizendo que nós nos convertemos ao pastor e bispo. Veja, a Sagrada Escritura, nessa tradução Cis Clementina, chamando Jesus de bispo. Ah, os apóstolos não tiveram funções sacerdotais. Se os apóstolos não tiveram funções sacerdotais, para que ordenaram bispos e sacerdotes? Me digam. Às vezes você responde uma pergunta de uma pessoa, uma indagação com outra pergunta. Se os apóstolos não tinham funções sacerdotais, para que oferecer carne e sangue de Cristo, como Paulo celebra no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 7. No primeiro dia da semana estávamos nós ali para partilhar o pão. Para partir o pão. Partir o pão significa celebrar o pão, significa celebração eucarística. Significa missa. Dentro de um contexto teológico perfeito, bem encaixado. Então, para que Paulo ordena bispo? Para que Paulo, sendo apóstolo, ordenou São Tito e São Timóteo bispos e ainda 12 bispos em Éfeso? E ainda dá um sermão para os bispos de Éfeso, no capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Quando ele ordena aqueles 12 bispos, ele vai dizer: cuidai de vós mesmos, do qual o Espírito Santo vos ordenou bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. O Espírito Santo
vos escolheu, vos constituiu, vos ordenou. Espírito Santo, sei que depois da minha partida nossa partida, vocês vão ter muito que trabalhar, cuidar e velar do rebanho. Cuidar desse rebanho. Bispos, cuidai do rebanho. Por isso o báculo é um gancho que a ovelha vai se desgarrando, o bispo tem o dever de puxá-la para que ela não venha desgarrar do rebanho. Como diz a tradução Sexta Clementina, fez Jacó com o seu bastão. Diz que ele prostrou-se diante da extremidade do seu bastão. A extremidade do bastão é aquela curva do báculo do bispo, né? Para puxar a ovelha que está se esgarrando. E nós vemos isso, todo o cuidado que faz o magistério da igreja. Quando Efésios capítulo 4, versículo de 11 em diante, fala do magistério, no versículo 12, para que os cristãos se tornem perfeitos. O magistério da igreja é para levar os cristãos à perfeição. Para que ele seja instruído para a construção, para sim construir o corpo de Cristo, a igreja. Nós construímos, quando nós evangelizamos, quando nós convertemos pessoas à verdade. Quando elas abandonam as trevas, o que está dizendo aqui? Vos convertestes, né? Porque vós eras como ovelhas desgarradas, mas agora vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Então veja, o que é que um bispo tem que fazer? Tem que velar das ovelhas. O que é que o magistério tem que fazer? Velar das ovelhas, instruir, ensinar, para se proteger e para não ser enganado por qualquer vento de doutrina. Não é isso que diz a Bíblia? Olha só. Para não deixar ser enganado por qualquer vento de doutrina. Efésios, capítulo 4. Cheio. Versículo 13. Magistério, tá? Para aperfeiçoamento dos cristãos, em vista da construção do corpo de Cristo. Até que todos tenham chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos a estatura do homem feito na maturidade de Cristo. Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas agitadas por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade de homens e seus artifícios enganadores, os seus fundadores enganadores, doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1 e 3. É para isso que o bispo tem que velar. Bispo maravilhoso, né, que nem Dom Adair. Eu tenho acompanhado o trabalho do Dom Adair. Eu dizia para João Batista esses dias, se tivesse uns 10 Dom Adair no Brasil, a igreja do Brasil seria diferente. Um bispo compromissado, vai celebrar nas suas paróquias, está com o povo, nas pastorais, está dando catequese ao povo. Né? Fácil você encontrar o canal de Dom Adair aqui no YouTube. Um bispo maravilhoso, um bispo compromissado com o povo. E esse eram os bispos da igreja primitiva. Que cuida das ovelhas para que as não venham desgarrar. Que verdadeiramente sabe o significado do báculo. Que está sempre puxando as ovelhas e colocando no lugar certo. Quando as ovelhas estão olhando para qualquer sopro de doutrina lá fora, que não é a igreja de Cristo, que não é corpo de Cristo, que é falso, que é do maligno, ele vai com o báculo, e do Adair tem feito maravilhosamente esse papel. Bem-aventurada a diocese que tem aquele bispo. Esse sim é um verdadeiro apóstolo. Esse sim calçou as sandálias de São Paulo, dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja. Para exortar, para ensinar. Não é isso que diz a Bíblia? Que o bispo tem que ser? Ensinar, exortar, corrigir quando precisar. Ensinando as ovelhas o caminho da verdade. Para que não venham cair nas garras dos lobos. Para não ir nas ondas de qualquer sopro de doutrinas. E o que tem hoje que nós vemos são doutrinas de tudo, de toda maneira, de todas as maneiras, temos visto. Tem doutrina para todo sabor. Tem a doutrina X que diz, aqui aceita você do jeito que você é. A outra doutrina que diz, aqui você melhora de vida no momento que colocar os pés aqui dentro. Tem outra que diz, você vai sair da miséria
Na hora que botar o pé aqui dentro. É atrativo ou não é para quem não tem conhecimento? Isso é uma grande maioria? Sim. Então, essas doutrinas, essas empresas, essas seitas, elas conquistam as pessoas. Pela sua laba, pela sua resenha. Chega lá, vai se apresentar um Cristo diferente. Chega lá, vai atacar a Virgem Maria, de todas as maneiras. Chega lá, vai atacar os sacramentos, vai atacar a carne e o sangue de Cristo, vai atacar os moradores do céu, vai atacar a igreja de Cristo. Apocalipse 13, 6. É isso que essas doutrinas sabem fazer. Mas o Satanás, vendo que não poder destruir a igreja, ele vai tentar puxar os filhos da igreja. No momento em que a igreja parece estar numa confusão, as ordens estão em desordens, com a teologia da libertação, gerando o modernismo, o liberalismo, que nem nós vemos hoje tantos, até a teologia liberal. Está cheio no YouTube de católicos teólogos liberais. Modernismo e liberalismo condenado pela igreja. Mas isso é ramificações da teologia da libertação. E são frutos da teologia da libertação. Não se fala mais em pecado. Não se fala mais em filhos. Olha quando um bispo usa o báculo para puxar a ovelha. A ovelha está querendo cair no adultério. Filho, adultério é pecado. É um pecado que leva para o inferno. É um pecado mortal. Outro na fornicação, casado, namorado, tendo relação sexual. A fornicação é pecado. O que é que diz a Sagrada Escritura? Hebreus 13, 4. Conservai vosso leito conjugal imaculado, porque Deus há de julgar os fornicadores e os adúlteros. O que é que diz Tiago 4,4? Adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade para com Deus? O que diz 1 Coríntios capítulo 6, 18 em diante? Não pegue vossos corpos, que é templo do Espírito Santo, para fazer templo de prostituição. O que é que diz Gálatas capítulo 5, 19 em diante? Olha, essas práticas aqui, meus filhos, afasta do reino de Deus. Não permite entrar no reino de Deus. E tem ali quase 12 práticas que São Paulo fala abomináveis, só de pecado da carne. Filhos, olha o que tira do reino de Deus, Apocalipse 21, 8. Os infiéis, você é fiel ou infiel? Quem é os infiéis? Os que dizem, eu sou católico, mas não sou praticante. Esses são infiéis. Você já pensou o marido dizer, olha, você é casado, sim, mas eu não sou um marido praticante. Já pensou isso? O sujeito hoje é moda, né? Sou católico, mas não sou católico praticante. Quem já viu isso? Isso é engodo do Satanás. Não existe isso. E são invenções do maligno. Então o bispo, o sacerdote, um sacerdote é colocado na paróquia para quê? Só para celebrar a missa e confinar-se dentro da casa paroquial? Não. Ele jurou em cuidar das ovelhas. Ele não pode deixar as ovelhas se desgarrar. Tem que ir atrás daquela que se perdeu. Jesus disse isso. O que é que o pastor tem que fazer? Então, eles são sacerdotes segundo a ordem de Cristo. Como Melquisedeque que ofereceu pão e vinho, eles oferecem pão e vinho, nos oferecem carne e sangue de Cristo, os sacramentos, mas não só pode ficar nisso. Tem que cuidar das ovelhas, tem que velar sobre as ovelhas. Não é isso que está dizendo Deus lá em Ezequiel? Farei uma aliança com eles para que cuidem das ovelhas, das minhas ovelhas. Da doente, da ferida, da gorda, da desgarrada. Eu já trouxe vídeo nesse canal mostrando. Não é isso que Jesus fala no capítulo 10 de João, do bom pastor? Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são da minha igreja, preciso conduzi-las para cá. João 10,16. Ei! Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Algum bispo, que nem era Dom Henrique, já se foi, tem Dom Adair. Mas outro, talvez tenha algum outro escondido por trás das câmeras que a gente não conheça, mas são contados nos dedos. Padres, tem alguns fazendo verdadeiramente o seu trabalho de sacerdote, sendo verdadeiramente a imagem de Cristo. Não é isso que tem que ser? Bispo e pastor para as ovelhas? Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, é um dos leigos.
Eu vejo hoje acontecer o que disse São João Paulo II, que viria um tempo em que os leigos iam sustentar a igreja. Com a evangelização, com a doutrinação, nós estamos vendo aí muitos doutrinando, refutando as heresias e mostrando pelas escrituras a fé católica, outros mostrando pela patrística, pelo contexto histórico, e cada um fazendo sua parte. Aqui nós fazemos a nossa pelas escrituras. Aqui nós mostramos pelas escrituras a fé católica. Desmancamos heresias, derrubamos impérios infernais. O Satanás está satisfeito com isso? Não, não está. Por isso persegue. Quer pelos hereges preteristas, quer pelos hereges protestantes, católicos, e por aí vai. Pergunta se eu olho para a cauda. Os apóstolos olharam para a cauda? Não. Cristo olhou para a cauda? Não. Porque cauda é serpente. Não estão unidas à cabeça, do qual é o verdadeiro corpo, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento. Deturpam o histórico, os escritos, deturpam a Bíblia, deturpam tudo. Né? Porque tem uma lavagem cerebral em que acreditam que aquilo é o certo. Então passam por cima de tudo e de todos. E o reino de Deus não é anunciado e o pecado não é denunciado. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Certo, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Vai compartilhando, compartilha. Não brinque, não. Nos ajuda aí, tá? O Pix, se você quiser nos ajudar aí, tem condição. Se não tem, reze por nós e compartilha. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre veres.